Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um episódio das HR Talks, uma iniciativa da Randstad em parceria com a Human Resources Portugal. O nosso tema hoje é a progressão de carreira, mas com foco especial na área dos contact centers. E tenho 3 convidados, como habitualmente, que vou passar a apresentar. Catarina Fernandes, Business Unit Manager da área de Outsourcing da Randstad Portugal. O Roberto Figueira, Manager dos canais comerciais remotos da NOS. E Carla Souza, Manager de Customer Experience e Serviço ao Cliente da Staples. Bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui hoje para falar deste tema que não sabemos muito bem se ainda existe, não existe. Há aqui uma mudança de paradigma no trabalho. Diz que é o fim das carreiras para a vida. Como é que a progressão de carreira se integra aqui neste novo contexto, Catarina? Como é que está a evoluir o contexto e nomeadamente aqui na área de contact centers, que é muitas vezes visto como uma área de entrada no mercado de trabalho para jovens? Este é um tema? Sim, olá a todos. Claramente é um tema, não é? Nós sabemos que, e os estudos dizem, o nosso Work Monitor da Randstad fala exatamente isto este ano, assumindo aqui a minha cábula, 31% dos inquiridos deixariam um emprego se não tivesse uma oportunidade de evoluir na carreira, e 26%, isto é o número deste ano, e 26% era o número do ano passado. Portanto, obviamente, ao contrário daquilo que temos assistido noutros fatores em que o salário tem reduzido a sua exposição, continua a ser obviamente o mais atrativo, a carreira tem levado aqui um embalo muito grande. As pessoas não estão num emprego se não sentirem oportunidades de aprendizagem, principalmente, quando ainda por cima sentem o mercado de trabalho a mudar. A inteligência artificial está aí, não é? Está também no nosso setor, claramente, e portanto se as pessoas não sentirem que há uma aposta da empresa ou uma oportunidade de desenvolvimento da sua carreira, da sua função, do seu projeto, vão procurar noutro sítio, isso claramente. Nós sofremos muito disso, não é? Porque o nosso setor é uma porta de entrada, é aquele setor onde nós preparamos as pessoas de raiz, porque a maior parte apostamos muito nisso, na formação, na diferenciação. Eu costumo dizer que não é um setor, não é uma função para a vida, começar num contact center, mas pode ser um setor para a vida, como é, por exemplo, o meu caso, não é? Que comecei num contact center enquanto conciliava com a faculdade, e a minha carreira tem passado por aqui. Portanto, claramente que há uma oportunidade de carreira neste setor, eu sou uma prova disso. Aliás, nós temos dentro da Randstad, o nosso membro do management team, Pedro Empis, nasceu também neste setor a sua carreira, não quer dizer que seja a sua formação, porque efetivamente não há uma formação académica superior para a nossa área, mas sabemos e percebemos que há aqui uma quantidade de skills que nós desenvolvemos nos nossos agentes, nos nossos assistentes, que passam a ser skills para a vida. E isso depois prepara-os para terem imensas oportunidades, nomeadamente até inclusivamente dentro da Randstad, não é? Portanto, nós temos oportunidades. A nossa manager de diversidade e inclusão, que é um tema do momento, como é óbvio, nasceu nos contact centers, do nosso business partner da FP&A, uma pessoa do legal, temos várias pessoas que começaram connosco e fizeram carreira na empresa. Claro que ajuda muito, e aqui sou muito defensora do nosso setor, como todos bem sabem, ajuda muito nós estarmos preparados para formar, para arregaçarmos as mangas quando não temos o talento totalmente preparado. Os desafios dos nossos clientes obrigam-nos a preparar, e estamos sempre a adaptar-nos ao talento que nos chega, porque não nos chega ao talento ideal. Acredito que a maior parte das empresas passem por isso, mas a nós, principalmente ao nosso setor, acaba por não chegar o talento ideal, mas desde que nos chega a vontade, ou se calhar não existe, pronto, é verdade, mas desde que nos chega a vontade, estamos preparados para formar, para desenvolver, monitorizamos muito o que fazemos, portanto as nossas pessoas também estão muito habituadas a tomar decisões. Somos muito gestores dos custos e dos cêntimos e, portanto, estamos muito preparados para tomar decisões com base em números, monitorizamos. Eu diria que se o Elon Musk viesse aqui perguntar o que é que as vossas pessoas andam a fazer o tempo todo, nós sabemos responder. Portanto, esta parte, respondendo à evolução da carreira, acho que temos de estar preparados, acho que as pessoas realmente procuram isso e têm de ser as empresas... E não é pelo facto de ser área de contact centers que não valorizam? Não, e têm de ser as empresas a mostrar que qualquer setor, ou qualquer porta de entrada na empresa
passa por, não é por ali que a pessoa deve parar, ou não é ali que para. E às vezes não se tem o ideal de todos os RH, de agora vais para aqui, depois vai para ali. Eu já tive empresas... Bonitinho, todo bonitinho, claro, bem uma definido. consultora, por exemplo, onde eu já estive também, em que realmente eu, quando soube no primeiro dia, sabia que de consultor passava a senior manager e... Perfeito, tá. Quando é possível, a nossa é mesmo muito... A evolução vem muito... Para já é muito rápida, porque precisamos de pessoas com talento e, portanto, quando o encontramos e quando encontramos a vontade, também há imensas oportunidades, e não é só dentro do setor. Ou seja, pode ser dentro do setor de contact centers, mas de recursos humanos, de área financeira, porque da nossa base parte. Vamos ver se o Roberto corrobora aqui esta visão da Catarina, numa empresa como a nós, enfim, que tem a notoriedade da marca, que com certeza também ajudará, mas é também uma empresa, calculo, com diversas oportunidades de carreira. Isso é importante no setor em que atua? É um importante fator de atratividade ou é uma área assim vista mais... Sim, é claramente. Em primeiro lugar, bom dia. E agradecer aqui à Randstad e à Human Resources também pelo convite, e é uma honra estar cá, juntamente com a Catarina e a Carla, neste painel, nesta conversa. Uma coisa que a Catarina disse fez-me lembrar que nasceu no contact center. Hoje em dia, eu estava a temer que fosse alguém que tivesse nascido literalmente no contact center. Exato. Porque hoje em dia estamos a ter alguns temas com nascimentos fora da sala de partos. Outra coisa que eu me lembrei que é a licenciatura para a vida, não é? E não há uma licenciatura de contact center, mas há uma licenciatura para a vida. E pegando nisto e colando aqui à pergunta que a Leonor fez, nós temos muitas, naturalmente que a nós, no universo de contact center, tem os seus parceiros e contrata através dos parceiros e tem muitas e variadas oportunidades e a nós é uma marca, uma das maiores e melhores, com certeza, marcas a nível daqui de Portugal, e que tem muita presença e tem muita atratividade por isso mesmo, não é? Cabe-nos a nós também, através dessa atratividade da nós, a Randstad e os restantes elementos também do recrutamento, fazer o que é a atratividade da função, da própria função. O talento é aquilo que nós achamos que existe no mercado. Eu posso transformar uma pedra num diamante, ou posso, em alternativa, lapidar esse diamante para se tornar ainda mais valioso. E é um bocadinho esta a lógica, porque a pessoa não nasce, neste caso, nem literal, nem acorda a pensar que hoje eu nasci para ir para um contact center. Isso não acontece, como é óbvio, e temos de ser pragmáticos. Portanto, quando as pessoas têm os seus sonhos, é bombeiro, não é? É médico, é outra coisa qualquer. Portanto, não é uma pessoa que vá para o contact center, mas depois, quando nós abrimos as portas e aproveitamos para lhes demonstrar que isto é uma oportunidade de carreira, e foi uma das coisas que nós também desenhamos em conjunto com a Randstad, o nosso modelo de carreira, que eu posso depois desenvolver numa outra pergunta, que fez com que essa necessidade e a necessidade das pessoas também perceberem, olha, tu quando entrares, tu vais para uma determinada função, mas através da tua meritocracia, não é? E isso é muito importante num contact center, é nós garantirmos que as pessoas percebem que não é por tempo, mas sim por meritocracia que as coisas acontecem. Nós vamos conseguir fazer com que tu cresças deste patamar e para aquele patamar, para gestor de equipa, para coordenador, e existem exemplos também na minha própria estrutura de pessoas que estavam na estrutura, por acaso era da Randstad, e que passaram para a estrutura, portanto, saíram da Randstad com muito conhecimento e depois vieram para a estrutura da nós, não só na minha, mas também de outras realidades que existem dentro da nós e de outros parceiros que eu também, de outras empresas a nível nacional que nós também conhecemos. Portanto, é algo que, quando existe esse talento, quando existe essa meritocracia associada a essa progressão na carreira, as pessoas também podem ambicionar, não só dentro da própria empresa, mas também fazer este zigue-zague entre empresas, que é muito relevante do meu ponto de vista. E até porque, apesar da função ser, enfim, conotada, se calhar de forma mais depreciativa, não é visto como uma profissão nobre, como estávamos aqui a falar, mas é de facto uma função bastante relevante para a empresa, porque é o contacto direto com o cliente, não é? E portanto, sim, portanto é aqui uma função de responsabilidade, que existem competências que obviamente serão relevantes para... Eu acho que há um estigma, durante muitos anos houve um estigma muito grande com o negócio do contact center, não é?
Era muito associado a uma lógica de precariedade, de pouca mal pago, de pouca remuneração, de pouca retribuição. Hoje em dia isso não existe. Nós quando construímos um modelo de carreira, que nós batizamos muito carinhosamente de MOCA, que são as duas primeiras letras da palavra modelo de carreira, o que fizemos foi, construindo aqui e tendo em conta este paradigma que era, temos mais pessoas a sair do que nós queríamos, não é? O turnover estava a crescer. Nós não estávamos a conseguir reter, principalmente na entrada das pessoas, porque existe bastante rotatividade nessa fase. Nós precisamos de adaptar e precisamos de criar atratividade nessa fase inicial. Depois, ok, sim senhor, quem está cá, vamos ter que garantir que eles ficam cá. E ficam cá bem. Não é? Bem motivados, bem remunerados face à média das outras organizações e, portanto, também criamos ali um determinado patamar para evolução. Depois criamos um modelo muito claro e transparente para as pessoas. Olha, se tu tiveres com esta performance, com esta antiguidade, etc., porque não pode ser só antiguidade, mas também não pode ser só performance, porque eu posso chegar e começar a fazer muitos sucessos e depois, de repente, não sou um bom líder de equipa, exatamente. Essa pessoa pode estar eleita com determinados KPIs e que são transparentes para todas as pessoas para progressão. E a partir daí, nós tivemos, este modelo foi implementado há cerca de um ano, em setembro do ano passado. Nós tivemos em todos os KPIs associados à permanência na operação, leia-se turnover em todos os layers, quer inferior a 3 meses, superior a 3 meses, etc., nós tivemos uma diminuição do turnover aqui voluntário, que é aquilo que nos interessa, porque as pessoas iam saindo. E isso foi muito importante para nós crescermos, para nós termos uma operação, um contact center mais saudável e que faça com que as pessoas estejam motivadas. Última frase, só para terminar. Nós fazemos surveys de forma regular, de 12 em 12 meses, e no último ano, em novembro, fizemos o último e foi o melhor score que tínhamos tido nos últimos 3 anos, portanto, que é revelador, e posso dizer que os últimos 3 anos, porquê? Porque tivemos a pandemia que nos faz aqui baralhar um bocadinho estes resultados, portanto, em 24 nós tivemos o melhor score e eu acredito que em 25 também iremos ter, porque nós continuamos aqui com índices de satisfação grandes. Carla, que mudanças mais relevantes é que têm verificado nesta área, nas expectativas dos candidatos e também dos colaboradores? As próprias empresas estão a olhar para esta área de outra forma? Quer dos contact centers, quer da progressão de carreira para este público, digamos assim? Sem dúvida, Leonor. Permite-me, antes de mais, tomando aqui as palavras também do Roberto, agradecer não só à Catarina Randstad também e à Human Resources a oportunidade de estar aqui, obviamente, com ilustres profissionais nesta área, não é? Obviamente que sim, é um privilégio e agradeço desde já. Bem, efetivamente, Leonor, a abordagem que hoje os candidatos têm em relação à procura e mesmo em termos de empresa, a forma como nós olhamos os candidatos é efetivamente diferente. Pegando aqui nas palavras do Roberto, existe aqui uma evolução a nível daquilo que é o setor e a área, em termos daquilo que era anteriormente considerado um emprego precário com baixo rendimento e em termos de valorização profissional quase não existia. Hoje em dia, quer a nível da perspectiva do próprio candidato, o candidato já tem uma preocupação maior em tentar procurar no mercado de trabalho empresas que de facto tenham uma posição em termos de mercado mais fiável, mais credível, que lhes traga já alguma estabilidade, por assim dizer. Já não é apenas o mero emprego ou o primeiro emprego. Hoje em dia, aquilo que nós sentimos em termos de admissão e em termos de escolha de candidatos é que os próprios candidatos já têm uma série de critérios que eles próprios antecipadamente têm em mente quando fazem ou apresentam uma candidatura. Neste caso, sem dúvida alguma, que esta área de negócio tem muita oferta, podemos dizer que é muito fácil, porque de facto o mercado assim o permite. Mas hoje em dia, cada vez mais, com a evolução digital e não só, aqui também a exigência do cliente, estas áreas são cada vez mais áreas que são, em termos de profissionalização, muito mais credíveis
E exigentes também, se calhar. exigentes, sem dúvida, não só quer a nível daquilo que o cliente procura e que depois as empresas têm que se adaptar, obviamente, e têm que dar resposta e garantir que de facto estão à altura. E de facto o contact center, esta porta de entrada que era um primeiro emprego para entrar aqui no mercado de trabalho, hoje os candidatos, aquilo que nós sentimos em termos de empresa, é que já são muito mais exigentes também nestas escolhas. Portanto, obviamente, quando nós falamos e quando nós tentamos procurar um candidato em termos de mercado, há sempre uma lista de skills que são as eleitas, não é? Já agora assim. Desde a experiência, obviamente, a experiência no setor é extremamente importante, mas quem vem para um primeiro emprego, a experiência é sempre nula, mas desde a empatia, a facilidade na comunicação, a forma como se apresenta, portanto, o carisma das pessoas, portanto, faz toda a diferença, e o sentido de preocupação e vontade de querer e de aprender, porque muitas vezes este primeiro emprego traz uma falta de experiência, naturalmente, e a vontade de querer fazer, a vontade de entrar no mercado de trabalho, a forma como os candidatos hoje se identificam com as empresas, os valores das empresas e têm este cuidado de dizer, não, eu estudei, eu verifiquei, eu consultei, eu identifico-me com os vossos valores. Hoje em dia, de facto, é diferente. Não é só com o salário, não é? Não é. De facto, hoje sentimos que não é, sem dúvida. E pegando nesta evolução daquilo que era uma precariedade e que hoje pode ser uma oportunidade de progressão na carreira, e efetivamente nós sentimos isso. Os candidatos hoje, obviamente, que olham o salário é importante, sem dúvida alguma, mas olham para muito mais do que isso quando realmente procuram uma oportunidade. As empresas hoje em si são valorizadas pela credibilidade que têm no mercado, obviamente. Os candidatos têm essa preocupação, preocupam-se em saber se esta empresa tem capacidade para lhes dar estabilidade. E depois é esta questão que é muito importante. Isso pode ir para outras, não é? Começar ali e depois eventualmente chegar a outras funções, outros projetos. Sem dúvida. Muitos dos candidatos, numa primeira abordagem, eles próprios colocam a questão para perceber se a perspectiva da empresa é uma perspectiva que aposta no desenvolvimento, na formação, na evolução das próprias pessoas. Existe esse cuidado, até por parte do candidato, explorar. Para nós também é muito importante explorar essa vontade no próprio... Eles tenham essa vontade. Naturalmente, correto. Portanto, obviamente que nós, quando fazemos a análise de um candidato, temos que perceber, de facto, qual é a vontade que o candidato tem e apresenta para a função em si. E, obviamente, um candidato que demonstre vontade, que demonstre interesse, para nós, enquanto empresa, é extremamente importante. Portanto, é um meio caminho andado para... Obviamente que em termos de skills e treinamento e coaching, tudo é feito também dependendo da vontade do próprio candidato, correto? Se existir essa vontade e se existir, obviamente, a oportunidade, nós apostamos. E, de facto, a Staples, em termos de evolução na carreira, tem feito essa aposta muito grande. Eu própria já passei pelo contact center como agente, portanto, e tem esta capacidade de olhar para as pessoas. Obviamente que nós analisamos os indicadores de performance são importantes, mas há muito mais do que os indicadores de performance. Há o nível de serviço, a qualidade do atendimento, o engagement, a vontade, a preocupação, são de facto fatores importantes naquilo que é a seleção dos candidatos, depois a sua própria evolução dentro da empresa. E isso é muito importante e sem dúvida alguma há uma alteração da forma como o candidato hoje não só procura, como nós a empresa também olhamos para essas funções, para os candidatos, sem dúvida. Portanto, um candidato que mostra interesse em querer aprender, em querer evoluir, em querer crescer, vai estar em vantagem. Sem dúvida alguma. Depois a empresa, do seu lado, obviamente, terá que desenvolver e, exatamente, garantir que desenvolve o próprio candidato no sentido de garantir que este é um futuro líder, que é um bem importante, não é? Quer dizer, faz parte, sem dúvida. Catarina, também houve aqui uma evolução do próprio conceito de progressão de carreira, não é? Hoje em dia já não é evoluir, não tem que ser obrigatoriamente evoluir na mesma função e evoluir a nível salarial, mas pode ser a nível de projeto, de desafio, enfim, de novas competências. Isso de facto está a acontecer? Sim. É interessantíssimo esse facto que é, nós temos multiclientes e multiprojetos, não é? Portanto, no nosso setor temos a vantagem, e já tivemos casos de pessoas que tiveram um convite direto de um cliente para ingressar a carreira aí pelo cliente e que disseram, não, porque eu estou neste cliente e amanhã naquele e isto aumenta o meu know-how, a minha experiência, até o meu asset para daqui a uns anos, quando for para outro tipo de mercados, eu já conheço o setor da banca, das utilities, portanto estou dentro de várias temáticas. O interessante é, há uns anos nós não tínhamos
há alguns anos, não tínhamos, mas quando eu entrei na Randstad não existia a possibilidade de eu, sendo agente no projeto A, querer sinalizar, não tínhamos esse processo, sinalizar que agora gostava de mudar de projeto. Não tínhamos. E, inclusivamente, tínhamos uma regra que era, se ele já está empregado, epá, não mexe. Não mexam, pronto, porque a escassez era tanta, a formação investida era tanta e o cliente, precisamos da pessoa ali. O que é que rapidamente se verificou quando começámos, obviamente, a enfrentar um mercado em que nós não éramos a área mais atrativa face a tudo o que era disponível, não é? Principalmente quando passámos a ter como concorrência algo que não existia. O setor do retalho, ir estar numa caixa de supermercado, a nossa população naquela altura não era equiparada. Então passámos a dizer, bem, se nós não lhe dermos essa oportunidade, o que vai acontecer é vamos perder a pessoa, porque ela quer dar uma oportunidade à Randstad de lhe encontrar uma solução. Até mesmo dentro do outsourcing, pensando que entre a minha antiguidade também no setor, todos os meus colegas que nascemos aqui, temos colegas, meus pares, que fizeram este ano 25 anos de carreira neste mesmo setor e na Randstad. O que faz com que, se não tivessem evoluído e se não lhe tivéssemos dado esta oportunidade, com certeza não estariam a atender telefones hoje em dia, não é? Portanto, as pessoas procuram, as empresas têm de estar preparadas para esta evolução e têm, primordialmente, o que nós tentamos fazer é olhar primeiro para dentro de casa, porque estas pessoas nós conhecemos. Mesmo que às vezes não esteja a correr bem num determinado projeto, às vezes adapta-se e não tem um skill tão comercial, mas há um projeto onde não é necessário tanto comercial, mas já o conhecemos, já sabemos as suas rotinas, já sabemos o seu histórico de absentismo, já sabemos que, por exemplo, é para nós muito difícil começar um projeto do zero, em que estamos a dizer ao nosso cliente, esta é a experiência que nós temos, e depois a primeira turma que colocamos numa tentativa de fazer um arranque, não tem ninguém que já era nosso. O que é que acontece? Não há culturização, não há compromisso, não há aquele lado do agora vou esperar e porque isto eu já conheço a Randstad e já sei que vou evoluir e, portanto, são coisas que fomos aprendendo ao longo do tempo. Começamos projetos com pessoas que já têm de ser nossas, já vieram de outras áreas, já têm a nossa experiência, um bocadinho da nossa cultura e sabem que vão evoluir e vão partilhar a sua experiência aos que estão a entrar. E esta parte é extremamente importante, porque é o passo-a-palavra. Por mais que eu faça marketing, vamos todos para aí, agora estou aqui, amanhã isto vai sair na comunicação social e toda a gente vai dizer espetacular. Mas o melhor marketing é o interno, é aquele que alguém está ali no corredor, acabar de entrar aqui no Oriente e diz, olha, sim senhor, nós aqui, comecei aqui e agora sou 98% das nossas lideranças intermédias foram assistentes. Até para, e sentimos que é isto que funciona, até porque a primeira parte é a empatia, eu sei que tu estás a passar, eu sei que a primeira chamada, e eu até me considero bastante multitasking, mas a primeira chamada que eu tive de atender, não estou apavorada, não é? Então agora eu vou ao sistema e depois tenho de dizer ao senhor e não posso pôr ninguém em pausa, não é? E apesar de ter tido uma excelente formação... Roberto, apesar disto e sabemos que enfim, o salário é e sempre será importante, as pessoas, quando não há progressão salarial, encaram como uma verdadeira progressão na carreira, enfim, podem valorizar a formação, a mobilidade, mas será que se não houver aquele extra a nível salarial, estão a ver como uma verdadeira progressão na carreira, apesar do conceito de facto de estar a mudar? Sim, as pessoas valorizam. Portanto, as pessoas, até prova em contrário, estão a trabalhar quer neste negócio do contact center, quer noutros negócios, para obter o seu rendimento ao final do mês, porque não tem outra forma de rendimento, não é? Portanto, aqui acho que é totalmente claro que a componente salarial é muito importante. A componente salarial fixa é importante, mas também a componente salarial variável é importante. E nós o que fizemos também no nosso modelo de carreira, que está implementado nas operações, e só para dar um parênteses, nós temos, nas várias áreas de contact center que eu giro, algumas estão já com este modelo, outras não estão com este modelo, e o que é facto é que o turnover é superior nas que não estão com este modelo, portanto, é fácil perceber aquilo que irá acontecer em breve. E, portanto, nós o que fizemos foi, para determinado cluster de pessoas, positivamos o seu salário fixo e também positivamos a sua remuneração variável. Além de que
não só de salário vive o homem, como diz o outro, é também importante nós atribuirmos algumas vantagens a estas pessoas. E então fizemos através de ou do dia de aniversário, ou de outro benefício de um plano de saúde, etc. Tudo, naturalmente, que aqui que a Randstad a fazer essa implementação, digamos, sim, mas foi pensado em conjunto e implementado em conjunto para que nós tenhamos, na medida do possível, pessoas que, além do salário, também têm outros benefícios. Pegando no tema da formação. Eu não tive o privilégio de estar nos contact centers, como a Carla e a Catarina, não fomos colegas, mas bebendo muito daquilo que, na experiência que eu já tenho de alguns anos aqui neste setor, o que nós percebemos é que as pessoas valorizam, se calhar, numa grande maioria, 2/3, se calhar, de um bolo de 100, a sua remuneração, mas também valorizam outra perspectiva de evolução, portanto, como depois mais um bocadinho, e depois a parte das componentes adicionais também são importantes, que eu já referi. Mas também o tema que falaste, que é relativamente à formação, etc., nós temos formação e de coaching e torná-las não só formação em vendas ou técnicas de atendimento, mas também em inglês. Portanto, nós temos, por exemplo, muitas pessoas no mercado de trabalho que nós recebemos são pessoas de origem da América Latina, não é? De origem brasileira, e têm alguma dificuldade às vezes no inglês. E nós proporcionamos às pessoas a aprendizagem em inglês porque também, por sua vez, de outras latitudes estão a chegar pessoas que só falam inglês e precisam dessa abordagem bem oleada, e isso é muito valorizado por essa tipologia de pessoas e por outras também que têm algumas dificuldades, nomeadamente ferramentas um bocadinho mais hard skills, como o Excel, como outras ferramentas do Office, que são extremamente importantes para a evolução na carreira, porque um gestor de equipa vai ter que manusear outro tipo de ferramentas que não um gestor de contacto, e isso é muito valorizado e que nós disponibilizamos através das plataformas ou da Randstad ou de plataformas que disponibilizamos para as pessoas da Randstad acederem a e-learnings que têm uma série de conteúdos que vão de encontro a estas necessidades. E são e-learnings que vão desde temas mais técnicos a temas comportamentais, a temas de técnicas de abordagem, de empatia, criação de empatia. Se a pessoa não tiver tão desenvolvido, é fomentado. E as pessoas valorizam bastante. Que é porque os vai capacitar para depois... para aqui ou para outras circunstâncias. Sim, porque todas as pessoas, à medida que evoluem na carreira no sentido de uma pirâmide de crescimento, têm que ter mais hard skills, como nós sabemos, não é? Temos que ter maior capacidade de estruturação do pensamento, por exemplo, de criação de uma lógica que faça sentido para adaptar as nossas estratégias de contacto ou de chegar aos diferentes KPIs, porque assim acontece, e as coordenações e os gestores de equipa têm que ter essa capacidade. Portanto, o gestor de contacto, quando entra, pode aceder a determinado momento essas formações que lhe vai capacitar, e é bastante valorizado, e nós temos isso implementado, e ainda há 3 meses fizemos o relaunch de uma ferramenta que tem cerca de 100 e-learnings disponíveis para as pessoas fazerem, só que nós não disponibilizamos os 100 ao mesmo tempo. O que nós dissemos é, se tiveres esta necessidade, são estas as formações que tu podes aceder. Se tiveres aquela necessidade, são estas as formações. E as pessoas perceberam, e o que é facto é que a taxa de adoção estava a ser praticamente nula quando toma lá tudo de uma vez, e agora já estamos numa taxa de adoção bastante superior, se não me engano, face ao universo de pessoas, pelo menos uma já fez uma das formações. Uma pessoa já fez uma formação, o que é bastante valorizado porque nós investimos também em criar aqui um conceito que fizesse sentido também para eles. Carla, falou há bocadinho na parte da tecnologia, e a função está de facto mais sofisticada, e daí também esta questão da formação ser tão importante. A inteligência artificial já está a mudar muito, é um tema incontornável hoje em dia, já está aqui a mudar muito a configuração dos contact centers e enfim, de como as empresas também estão a preparar as pessoas nesta função. Não, sem dúvida, Leonor. Esta última, não direi década, mas de facto tem sentido aqui uma grande evolução tecnológica
E o culminar com a integração aqui da inteligência artificial como sendo uma ferramenta, eu diria quase neste momento, imprescindível para uma gestão de contact center muito mais eficaz e muito mais eficiente naquilo que é não só a qualidade do atendimento que é prestado ao cliente, no sentido em que conseguimos ser muito mais imediatos, muito mais eficazes, garantindo que temos respostas mais rápidas e mais simples e podemos esclarecer o cliente 24/7 de uma forma muito mais simples e, obviamente, que com a integração da inteligência artificial e destas ferramentas nos contact centers, podemos também libertar os agentes para outras tarefas mais complexas, que carecem de maior capacidade de resolução, capacidade de análise, e isto depois traz também aqui o outro lado, que é precisamente estes agentes que agora ficam mais libertos por via da integração da inteligência artificial, dar capacidade de resposta a questões mais simples. Estes agentes que agora ficam mais libertos, ficam também disponíveis para outro tipo de evolução, outro tipo de conhecimento, outro tipo de formação que lhes permita dar ainda mais respostas e respostas mais eficazes às situações que lhes vão chegando e que vão sendo então estas situações mais complexas em termos de análise e capacidade de resposta. Em termos de gestão e progressão de carreira, bem, a inteligência artificial, sem dúvida, tem uma série de ferramentas e funções que permitem, em termos de gestão, analisar indicadores e KPIs que permitem, sem dúvida alguma, identificar, obviamente, aqui potenciais oportunidades de crescimento e progressão, não há dúvida nenhuma. Portanto, olhando aqui para a vertente que é e que traz, em termos de qualidade, a qualidade e a eficácia na resposta ao cliente, traz também por parte do assistente e do agente esta possibilidade de estar mais focado em questões que de facto carecem de maior conhecimento e de maior formação e assim sendo permitir-lhes então também evoluir com esta capacidade de aprendizagem que vai ser necessária para poderem dar então estas respostas um bocadinho mais complexas. E não vai pôr em risco, ou seja, a função em si, não é? Fala-se muito nesta como em milhares de outras funções, mas a verdade é que as pessoas, enfim, já tivemos debates sobre este tema, as pessoas começam um bocadinho até a queixar-se de haver demasiada inteligência artificial no contacto que tentam fazer com as máquinas, não é? Risco, e, portanto, valorizam o contacto humano. Sim. Eu acho que nós somos humanos, não é? Portanto, acho eu, não. Tenho a certeza, vá, perder a cabeça. Portanto, como nós somos humanos, tipicamente, quando são circunstâncias de resposta rápida, não é? A inteligência artificial vai funcionar muito bem, eu faço uma prompt, ele dá-me a resposta e eu vou para casa. Quando são situações mais, e nós todos somos consumidores, portanto, quando são situações mais um bocadinho complexas, nós, como consumidores, também temos alguma dificuldade em andar às voltas, como um ratinho no laboratório, atrás da inteligência artificial, não é? E daí eu acreditar que o contact center vai ser beneficiado em determinados ângulos relativamente à inteligência artificial, por exemplo, em ajudar ao assistente mais rapidamente e procurar a resposta, ajudar a dar a resposta correta e não a resposta ao lado, a resolver no primeiro contacto, que é uma coisa que nós... A complexidade. A reduzir aqui a complexidade. A quantidade no entanto, não vai substituir. Muito bem. Eu penso, não vai. se viesse aqui de uma bola de cristal, no meu Apostava radar, as fichas todas. não está. Não, não sei. As fichas todas também não digo. Mas, claro, então, a pessoa não pode apostar tudo no mesmo cesto. Portanto, eu acho que não vai substituir o humano. Vai haver sempre uma parte humana associada e uma complementaridade. Desculpa. Não, de todo, agradeço, Roberto, sem dúvida. Tem que existir, é um complemento, na verdade, a inteligência artificial vem complementar aquilo que é a qualidade do serviço ao cliente, aquilo que de facto a experiência nos diz, não só no âmbito daquilo que é o apoio ao assistente, a rapidez na qualidade das respostas também que são dadas, como também internamente em termos de supervisão, permite ter acesso a outros dados em termos analíticos que também permitem de alguma forma perceber que métricas trabalhar, de que forma trabalhar, até ter a capacidade, a própria ferramenta sugerir algumas necessidades de formação em termos de assistentes. Portanto, de facto a inteligência artificial é um mundo e não há dúvida nenhuma que vem transformar, sem dúvida, e poderá ser diferenciador naquilo que é a identificação de oportunidades de progressão, sem dúvida, em termos desta análise. Catarina, só rapidamente, irmos então ao tema do reskilling e do upskilling, e que é, enfim,
cada vez mais fundamental. E ver aqui também a importância das lideranças também que têm neste tema, não só da formação, mas também aqui de perceber que progressão é que os colaboradores podem, que percurso é que podem fazer. Interessante, juntando os dois temas, que é, a partir do momento em que nós temos uma inteligência artificial a tratar do básico, os nossos líderes ficam mais disponíveis para fazer aquilo que no contact center maioritariamente acontece, que é, eu tenho coaching do meu líder. E, portanto, porquê? Porque também não há propriamente um manual institucional da empresa que diz como é que se faz aquela parte, e mesmo que haja, é sempre adaptado ao cliente, ao projeto, àquilo que é a necessidade, portanto, ao melhor argumento, até, lá está, lidar com pessoas e dar resposta a pessoas, como este setor faz, é desmensurável diferente de estar a ler um artigo e dar uma resposta baseado só naquilo. Portanto, o que a inteligência artificial, ou o que nós sentimos que vai acontecer é, nós vamos conseguir dar mais formação de qualidade. E, inclusivamente, até pôr a tratar, podemos treinar, podem ser robôs, ou bots, ou inteligência, ou discutir com os ChatGPTs, ou com o que for, com o nosso Gemini, com o que eles acharem, até mesmo treino comercial, não é? Ele está a fazer de cliente, eu estou a fazer sou quem sou, não é? Pronto, mas está ali um roleplay, e eu, em vez de ter, obviamente que é importante que haja um tom, que haja uma discussão, mas aquela quantidade de treino que eu posso ter acesso àquilo que são os objeções tipo do cliente, àquilo que eu posso treinar, eu posso ter o meu supervisor a treinar-me para eu ser um líder, por exemplo, não é? Como é que aquelas coisas que não se explicam, que não é o nosso... E as empresas estão de facto a fazer esse investimento nas pessoas que já têm, ao invés de ir tentar procurar fora as pessoas com as competências mais apuradas para aquilo que precisam? Lá está, não partilharei aquilo que são as visões de todas as empresas, nós no nosso setor não há fora. Ou está aqui no nosso setor, ou então fora, andando aqui o Carlos do Roberto, não nasceu aqui, entre aspas, mas que evoluiu para aqui, mas na base, naquilo que depois é... Como é que tu treinas alguém para responder a um cliente que nunca teve nesta parte? Tu tens de ter estado lá a fazer isso para mostrar quais são as melhores técnicas. E, obviamente, acredito que os modelos de inteligência vão evoluir para também o fazerem isso. A diferença é aquilo que o Roberto diz, é quando começar, nós também vamos ser os consumidores. E, portanto, nós já vamos saber, e é o que já está a acontecer em outras partes do globo, se estamos a falar com um humano ou se estamos a falar com um robô, entre aspas, não é? E, portanto, nesta parte também nós sabemos dar a volta para que ele nos dê as respostas. Estarão as marcas também disponíveis para assumir que esta resposta possa ser lida em algum algoritmo. Já tivemos casos pragmáticos, não é? De que alguém ofereceu desconto, mas foi alguém, quem? A máquina leu que havia aquele desconto, adaptou àquele cliente e deu desconto. Pronto, e agora o cliente quer o desconto, não é? Portanto, nós também vamos ser esses consumidores, não é? Foi muito giro dizer, olha, ajuda-me a construir uma coisa, não é possível. Então, diz-me como não o fazer. E ele responde, como não fazer. Ou seja, nós sabemos dar a volta. E existe o outro lado, que é, nós também temos de estar preparados para dar aquilo que é a segurança aos nossos clientes. A tal segurança de que está a falar com um humano, está validado, tem procedimentos, não é? E os seus dados estão protegidos, e toda esta parte da segurança da informação, que é uma coisa que nós investimos em imensa formação, porque é tão simples. Os nossos agentes carregam em todos os links que há na internet, e aqui, às vezes, quando não fazem exatamente certo, o mesmo. Mas a inteligência artificial scroll, é todo um outro mundo. É todo não é? Que nós, como clientes, eu gosto de saber que o meu banco, não é? Ou onde eu tenho os meus investimentos... É toda uma outra segura, discussão, não é? a inteligência artificial, mas pronto, sem dúvida que aqui é relevante. Só muito rapidamente quero aqui perguntar à Carla e ao Roberto se estão a preparar as vossas lideranças também para ter este fit e este propósito na progressão dos vossos colaboradores, e não estar a ir procurar fora, para depois ter aqui uma pergunta final, que entretanto já resvalámos aqui o nosso tempo, para os três. Só muito rapidamente, estão com esse... Força, Carla. Com esse mindset de estar a olhar para dentro de casa e ter as vossas lideranças com esse mindset também. Aliás, é de facto política da empresa. O primeiro passo é sempre olhar para dentro.
Nós só iremos ao mercado se eventualmente dentro não encontrarmos realmente as soluções, e raramente acontece. Portanto, nós de facto temos esta política que é dar oportunidade a quem está, a quem de facto mostrou vontade, ou quem de facto sobressaiu dentro daquilo que é o leque de tarefas que são impostas diariamente. Sem dúvida alguma, ter alguém que já conhece a cultura da empresa, que já conhece a função, conhece os propósitos, conhece a missão, para nós é o mais importante. Portanto, ir ao mercado de trabalho é o último recurso. Sem dúvida alguma, a nossa aposta em termos de empresa é olhar para dentro, sem dúvida alguma, e dar oportunidade a quem está. É de todo importante. E aliás, a nossa supervisora é precisamente o reflexo disso mesmo. Eu sou o reflexo disso mesmo dentro da empresa. Portanto, a evolução de facto foi realmente uma oportunidade de progressão, mas é o que faz sentido mesmo para quem entra, perceber que existe esta vontade da empresa de dar oportunidade, de fazer crescer, de fazer evoluir. Nota-se claramente que quando as empresas sentem, ou quando os candidatos, neste caso, entram na função e percebem que existe alguém que já esteve na posição deles e que essa posição desafia que desempenham, tem uma melhor compreensão, um melhor entendimento relativamente àquilo que é a sua função e as suas dores, por assim dizer. E, sem dúvida alguma, olhar para dentro é extremamente importante. Essa é a mensagem que nós passamos. Estas lideranças intermédias têm aqui um papel fundamental, Sim. Não é? De ver... Nós, quando estava a ouvir quer a Catarina, quer a Carla, fui-me lembrando várias ideias, mas só para tentar sistematizar e sintetizar para não demorar muito tempo. Nós, quando temos pessoas a entrar, no último dia de formação, quem é que vai fazer um welcome, além da própria formadora, é o coordenador. E, tipicamente, o coordenador é reflexo de uma escadinha que foi percorrendo. Portanto, o coordenador da operação, que é a figura máxima naquele contact center, naquela que pode ter dezenas de supervisores e tem centenas de pessoas a trabalhar para ele, é o expoente máximo desta progressão. As chefias intermédias, nós, no nosso modelo de carreira, temos também uma figura que é gestor de equipa júnior, que é exatamente isso, que é os layers intermédios são os fundamentais, quer no crescimento para a coordenação, e isso está perfeitamente identificado e nós já temos uma shortlist de pessoas que têm esse potencial, com KPIs identificados, que o próprio sabe e as outras pessoas também sabem. Portanto, é muito transparente o modelo, porque eu tenho que ter determinados KPIs para ser avaliado e para, lá está, ir atrás da minha reskilling, o upskilling, noutras coisas que não possa ter tão desenvolvido. E, portanto, esses gestores de equipa júnior são os próximos na calha, se houver alguém que ou saia para uma função fora, como aqui a Catarina disse, para outra área da Randstad, que já aconteceu, ou para uma área que fora da Randstad também. E, portanto, é algo que nós temos bem mapeado porque nós sentimos isso. Foi as chefias intermédias, se houvesse alguma que fosse, já aconteceu também, emigrar, por exemplo. Durante uns anos, não é? Havia muito mais isto. E agora? O que é que fazemos? Não. Isto não pode ser assim. Portanto, nós temos que ter plano B, plano C, claro, plano D, claro. Exatamente, que é para ter este plano de solução e de sucessão, e são as chefias intermédias que têm não só esta visão do que é o futuro, as pessoas que é os júniores também têm um benefício associado por ser supervisor júnior, o gestor de equipa também tem um benefício associado por ser gestor de equipa, e é esta cola toda deste modelo de carreira que faz com que todas as pessoas percebam, dentro do contact center, depois existe, claro, pessoas que vão fazendo evolução, como eu já referi, para outras áreas, que faz atratividade e faz com que isto, quase que num laçarote final, tenha uma história bonita, que a pessoa que está a recrutar, que isto começa tudo no início, na nossa capacidade de atrair talento, diga, olha, quando tu chegares a esta operação, numa empresa que tem uma marca que é a nós, através da Randstad, a recrutar, e que tem isto para te oferecer. Muito bem, agora de resposta muito curta, um grande desafio que perspectiva ou uma grande tendência assim para este setor? O que é que perspectivam? Posso começar aqui pela Carla, que está ao pé de mim. Obrigada, Leonor. Bem, para já, eu acho que todos nós temos que ter em mente que, de facto, a inteligência artificial é extremamente importante, mas não é o mais importante, atenção, não é? Nós não podemos esquecer esta parte humana daquilo que é o contacto com o cliente,
porque hoje em dia, pegando aqui talvez até numa publicidade da nós, em que dizia primam As primas. as primas, não é? Claramente. Essa é muito boa. Claramente, sem dúvida alguma, porque hoje em dia, As pessoas valorizam. sem dúvida, portanto, ter um cliente que interage com um bot, um assistente virtual, tudo bem, é aceitável, mas é aceitável para o básico, porque há situações em que o cliente não quer efetivamente falar com o assistente virtual. E nós não podemos, enquanto empresa, enquanto marca, esquecer que isso é extremamente importante. Portanto, o cliente tem que ter a capacidade de ter do lado da empresa este lado humano que o vai ouvir, que o vai escutar e que está ali para ajudar e resolver. Não é que hoje... Pelo menos poder escolher, não é? Sem dúvida, poder optar por qual é, e é uma opção fácil, não é? Hoje em dia... Sim, não é ter que estar 5 minutos ao telefone. Precisamente, portanto, sem dúvida, e as marcas têm que ter isso muito presente. Portanto, a inteligência artificial, sem dúvida alguma, é um veículo em termos de evolução e progressão do negócio, em termos de qualidade do serviço que é prestado ao cliente, mas pode ser um risco se não for muito bem medido e muito bem estruturado, por assim dizer, em termos de abordagem interna e aquilo que realmente se pretende dar em termos daquilo que são as funcionalidades das ferramentas que dispomos aos clientes. Muito bem, Sim, Roberto. eu. Pronto, nada. Eu acho que se nós, depende do horizonte temporal que nós aqui precisamos estar a falar. Porque assim, Sim. a muito longo prazo, Sim, ninguém mas consegue prever nada. No curto prazo, Mesmo no longo prazo, eu diria, e de forma telegráfica, que a inteligência artificial é um elefante na sala, que vamos ter que o endereçar. No entanto, temos aqui um tema que é, se nós tivermos a campanhas multilingual, no inglês, a inteligência artificial está muito mais desenvolvida, e no português de Portugal ainda vai demorar mais tempo. Não quer dizer que demore 5 anos, não quer dizer que demore 2 anos, não quer dizer que... Eu não sei quanto tempo demora, mas o que nós sentimos na adaptação de modelos a implementar também em determinadas áreas, esta é algo que às vezes debatemos-nos contra o português de Portugal. Portanto, no longo prazo, claramente, a inteligência artificial vai nos ajudar a fazer e vai, com certeza, também eliminar, não vamos ser anjinhos, algumas funções mais básicas. Pronto. No curto prazo, eu acho que nós estamos praticamente em pleno emprego. Portanto, o pleno emprego é claramente inimigo da nossa atividade, e faz com que o desafio lançado às empresas que estão a ser nossas parceiras para conseguir atrair o talento é ainda superior. Portanto, do meu ponto de vista, esta é o grande tema. Eu também não desejo, que fique bem claro, desemprego de todo. Aqui a questão é um tema que nós precisamos de endereçar e ser muito inteligentes e não usar a inteligência artificial, ou usar E se calhar eventualmente positiva. começar a olhar para outros públicos e não só para os jovens, para a área de contact center, não é? Mas isso é toda uma outra temática. Sim. Catarina. Nós já não estamos nos jovens. A nossa Já média estão. são 32 anos. Sim, não estamos a Portanto, falar de jovens, já estamos não a são- falar estamos de a falar já. pessoas que estão disponíveis para. Mas eu estava a falar de Independente. 50, Sim, sim. Mas para 55, primeiro 60, emprego, outra... alguns, obviamente evoluíram, têm agora 32 anos, mas começaram cá mais cedo e agora até têm alguns com mais idade. O desafio, nós outsourcers e obviamente prestadores, é exatamente perceber nos nossos clientes aquilo que vão ser os ganhos da inteligência artificial, depois qual vai ser o investimento feito naqueles que vão gerir os temas complexos. Porque esses, obviamente, não vão ter características também bastante diferenciadas face ao, se calhar, ao maior target que temos aqui. E esses vão ser difíceis de captar se não dignificarmos ainda mais este setor e se não... E por estar a concorrer com os outros setores todos, não é? Exatamente. E se não passarmos a ser aquele setor que diz, pá, eu tenho essa experiência, não ser só o passa-palavra, que também para fora a imagem passa a ser, porque eu acredito que hoje em dia, e vamos ser concretos, esta fama ninguém nos trouxe, nós também, as empresas fizeram ao longo do tempo, já mudou há muitos anos, mas não conseguimos sair deste estigma. Portanto, tudo o que fazemos, não é? Há pessoas que vêm visitar os nossos contact centers e dizem assim, vocês têm aqui melhores condições do que eu na minha empresa, não é? Essa parte passa a ser o nosso desafio, vai ser continuarmos a investir e assumir que realmente não é possível continuarmos a contratar as competências que vamos precisar, porque as simples vão ser levadas por esse... As outras vão precisar de ser mais valorizadas e mais valorizadas com mais progressão e levar isto a uma profissão que realmente, em 2020, quando ficámos todos em casa, ninguém conseguia viver sem um contact center, não é?
porque ninguém queria ir ao sítio, queríamos estar todos seguros, e nessa altura vieram aos palmas, aos médicos e aos profissionais do setor, inclusivamente aos supermercados e a nós. Fantástico. Lembremos-nos disso, porque pode acontecer e precisamos, claramente, há muito trabalho invisível. E a profissão, o desafio... Também. As telecomunicações também bateram palmas, é verdade. Há muito trabalho invisível que parece simples, mas eu desafio, e porque vou desafiando, a virem conhecer o que é ser um agente hoje em dia nos nossos contact centers, porque a complexidade e a quantidade de skills que temos de ter são claramente acima de muitas das outras profissões consideradas. Fica feito o novas, desafio, obviamente. esperemos que esta conversa também contribua Exato. para mudar essa imagem que ainda persiste. Obrigada aos três por estarem aqui hoje. Obrigada também a quem esteve a assistir. Voltamos em breve com um novo tema e novos convidados. Obrigada.